Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Aline Vieira, eu sou consultora técnica da TestCup e hoje eu tô aqui com mais um vídeo do Outubro da Inteligência Artificial para nós falarmos sobre os prompts salvos e reutilizáveis dentro do ClickUp. Então, basicamente, né, primeiro o que são eles, na verdade? Então, os prompts reutilizáveis, eles vão ser comandos ou perguntas ali que vão estar prontos e salvos no ClickUp Brain dentro do nosso espaço de trabalho para uso recorrente. Então, qual que é o principal motivo, né, a motivação dele? Eles ajudam a gente a padronizar essas solicitações que são mais frequentes, fazendo com que se economize tempo e também garantindo um padrão dentro das respostas da IA. Porque muito provavelmente tem perguntas que a gente usa frequente, assim, né? No dia a dia na IA. Então, tem perguntas que a gente sempre acaba fazendo. Então, é uma forma de transformar isso com uma funcionalidade mais rápida e também mais consistente para que gere respostas também mais consistentes. Algumas vantagens que a gente tem, né, no uso dos prompts salvos, a primeira delas sendo a agilidade, porque a gente consegue acessar rapidamente, né, os comandos que a gente mais usa no dia a dia. Então, a gente não tem que ficar digitando sempre aquele comando que a gente for usar, porque fica tudo salvo dentro do workspace. Também garante padronização, porque toda a equipe vai estar utilizando as mesmas perguntas, os mesmos comandos. Então, os treinamentos e os processos dentro do fluxo de trabalho vão ficar muito mais consistentes, porque esses prompts salvos, eles podem ser compartilhados entre os membros da equipe que estão dentro do workspace. Então, promove colaboração, melhores práticas e também promove a consistência entre tanto os comandos, as perguntas que a gente faz para a IA, tanto quanto as respostas que ela vai nos gerar. Então é exatamente isso, porque às vezes cada dia, se a gente escrever um prompt diferente, pode ser que a resposta que venha daquele IA também seja diferente, o que vai causar discrepância dentro do fluxo de trabalho. Quando a gente utiliza os prompts salvos e reutilizáveis, a gente garante essa padronização. Aqui eu trouxe alguns casos de uso que nós aqui na TestCup utilizamos prompts salvos, mas também a gente daqui a pouco vai lá pro ClickUp para fazer isso aqui ao vivo, tá bom? Mas no nosso caso de uso, nós usamos, né, esse recurso dos prompts salvos e utilizáveis para criar os artigos sobre as releases do ClickUp, né? Então, se vocês acessarem o nosso blog, vão ter várias releases sobre o ClickUp e algumas delas a gente faz por meio da IA. Então, a gente consegue garantir agilidade nesse processo e também consistência de que o conteúdo ele vai estar sempre dentro de um padrão. Então, esse aqui ele foi dividido, ele era um prompt meio longo, então ele foi dividido em 3 partes. Para a criação do texto, a criação da tarefa, porque a gente também faz um controle dentro de uma lista do ClickUp dos nossos artigos que a gente posta no blog, e também o anexo do documento, né? Então, esse artigo que a gente gerou dentro dessa tarefa. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos gerais de prompts utilizáveis, né, que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. Por exemplo, pode ser resuma as tarefas concluídas nesta semana, liste os próximos passos para o projeto X, gere um relatório das reuniões do mês. Então, aqui são alguns exemplos, a gente vai também aplicar alguns deles lá dentro do ClickUp. Então, vamos para a parte prática agora? Então, aqui dentro do ClickUp eu vou estar mostrando 2 casos de uso para vocês. Então, o primeiro que é como nós fazemos os nossos artigos, é aqui para o nosso blog da TestCup, e também como criar um prompt salvo, né? Então, eu vou criar aqui um prompt com vocês e também utilizar ele nessa lista aqui, que tem tarefas gerais sobre a criação e o lançamento de um produto. Então, primeiro a gente começa indo aqui nessa seção, faça uma pergunta. E aqui ele vai abrir o ClickUp Brain. Ele também já traz algumas sugestões de prompt, né? Mas vamos começar. Você vai aqui nesse ícone de mais e vai em Prompt Salvos. E aqui ele vai trazer todos os prompts salvos. Então a gente vai começar com o caso de uso da criação de artigos, né? E daí esse eu dividi em 3 partes, porque era um pouco mais longo, tinha que ter algumas ações, então ele ficou dividido. Então a gente vai usar um ponto artigo, que é a criação do texto. Então ele pede para retirar as marcações dos minutos, traduzir, transformar em um artigo para blog e colocar em texto em um novo documento. Então eu já estou aqui colado na minha área de transferência. A gente pega o texto original que foi lançado no YouTube da ClickUp com as atualizações. Então a gente pega essa transcrição do vídeo deles, né? Então aqui, ó, como é transcrição, vem com a minutagem e com o texto. Então primeiro eu peço para ele fazer isso. E ele já criou aqui esse documento, né? Então, se a gente for ver, ó, esse documento aqui, ó, ele criou com subtítulos, então veio tudo certinho, o documento já está criado. Daí, voltando aqui, a gente vai para a segunda parte, que a gente vai colocar, a gente vai criar uma tarefa para isso, para a gente ter esse controle de como as coisas estão sendo feitas, né? De qual artigo já foi postado, qual artigo já foi escrito. Então, a gente só vai renomear aqui, essa daqui é a release 3.59. E tá nessa lista aqui. Então a gente vai mandar e também pedir para ele criar essa tarefa.
E aqui, ó, a tarefa foi criada e ela já apareceu aqui. E agora eu vou linkar aquele documento que a gente fez com essa tarefa, que é o prompt número 3, né? E agora essa tarefa está aqui, né, com o documento já anexado nela. Então, esse foi o nosso primeiro caso de uso. Agora, indo para o segundo, a gente vai criar um prompt reutilizável, né? Então, a gente vai aqui nesse mais, vai no prompt salvos e vai lá no final e vai nesse adicionar novo prompt. E daí a gente pode digitar um título para ele, então a gente pode ser verificação diária, porque a gente vai pedir para o ClickUpBrain ele verificar as nossas tarefas diárias e também elencar ela em ordem de prioridade, daí utilizando tanto a prioridade quanto a data de vencimento, né? Então, vai ser assim, verifique as tarefas dessa lista e me traga uma lista de priorização para a realização das tarefas baseadas na data de vencimento e na prioridade. E daí aqui a gente pode compartilhar. Pode ser compartilhar apenas comigo, com todos, com os administradores ou com pessoas específicas dentro desse espaço de trabalho. Aqui eu vou deixar compartilhado com todos. Então, uma vez que a gente criou esse prompt reutilizável, a gente vai aqui no Faça uma pergunta, vai abrir, né, de novo, vai no prompt salvos, e daí aqui, ó, ele já vai estar aqui. A gente vai na verificação diária, ele vai aparecer já, e a gente envia para o Brain esse comando. Já lá considerando primeiro a data de vencimento mais próxima, em caso de empate, a prioridade urgente. Então, a primeira vai ser essa urgente, porque vence hoje tem prioridade urgente, a normal, a baixa, e essa daqui por conta que ela tem a data de entrega mais longa, né? E dele traz até uma sugestão, né? Comece pela tarefa urgente que vence hoje e siga a ordem acima para garantir que as tarefas mais críticas e próximas ao vencimento sejam realizadas primeiro. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode contar conosco aqui com a TestCup, tá bom? E aproveitem os nossos conteúdos que estão sendo produzidos nesse mês de outubro, tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima.